Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando e também a sua maravilhosa família. É o que deseja este amigo e irmão que vos fala, Alfredo Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020 e nós vamos a mais um pensamento e mais uma oração. Lembrando que este pensamento, esta oração, nós realizamos de segunda a sábado e no domingo nós temos a igreja em casa, aquela conversa que nós temos relacionada à Bíblia, às coisas concernentes a Deus. Domingo, 8 horas da manhã, horário do Brasil, tá bom? Aí você veja qual é o horário no seu país, no seu estado, na sua cidade, que em alguns lugares o horário é diferente devido ao fuso horário, tá bom? Nós estamos meditando em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Já falamos alguns dias sobre esse assunto, lar cristão, marido e mulher, mas temos focado mais em relação a Cristo e a igreja. E eu estava lendo o versículo 30, que diz assim: porque somos membros do seu corpo. Ou seja, aqui diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Eu fico, às vezes, vendo pessoas que dizem que elas são membros da denominação A, membros da denominação B. Aliás, o batismo nas águas, ele serve justamente para isso, né? Aliás, só para isso. Para a pessoa se tornar membro de uma instituição religiosa. Para isso que serve o batismo. Para que o pastor ou líder ele tenha o controle de quantos membros ele tem. Então, porque normalmente a pessoa ela se batiza nas águas, ela faz uma ficha. Nessa ficha tem todos os dados dela, inclusive título de eleitor, né? E ali então aquele pastor já sabe quantos membros ele tem pelas fichas e a pessoa recebe uma carteirinha de membro. Membro de uma instituição. E quando chega as eleições, o pastor ou líder religioso diz para o político assim: olha, eu tenho 500 membros. Ele diz isso. Aliás, eles dizem assim: a minha igreja, os meus membros, as minhas ovelhas, porque eles se acham donos das pessoas. Mas aqui está dizendo que nós somos membros do seu corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E é isso que nós entendemos quando passamos a ter o conhecimento da graça de Cristo, a revelação do Evangelho puro, da graça de Cristo. E por essa razão que nós não defendemos placas de instituições religiosas. Por isso que nós não defendemos líderes religiosos e tampouco pertencemos a instituições religiosas. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso mesmo, membros desse corpo. E esse corpo, como diz o versículo 29, é Cristo que alimenta,
é Cristo que cuida, né? Ele faz isso com a sua igreja, ele faz isso com o corpo, porque o corpo não é um pedacinho de pão, o corpo é a igreja, e nós pertencemos a essa igreja que não tem nenhuma relação com políticos. Por isso nós estamos apenas olhando e analisando o que cada um faz, para que venhamos a cobrá-los, porque político, ele não é para ser idolatrado, político é para ser cobrado, ele é um funcionário público, é o povo quem paga o político. Aliás, os políticos, eles têm uma regalia, né, muito grande, não é verdade? Então, meu irmão e minha irmã, essas instituições religiosas que você vê aí, aliadas a políticos, aliadas a partidos políticos, elas não têm nada a ver com o corpo de Cristo. Elas não têm nada a ver com Cristo. E é interessante que a gente vê as pessoas, elas pertencendo a essas instituições e achando que elas pertencem ao corpo de Cristo. Eu também já pensei assim, eu também já fui assim, mas graças ao bom Deus que nos foi revelado a graça de Cristo. E hoje nós entendemos perfeitamente o que é igreja, o que é instituição religiosa, o que é o corpo de Cristo. E por isso nós temos orado para que Deus ele abra os olhos de outras pessoas. Por isso então eu preciso da sua ajuda. Como você pode ajudar? Você pode ajudar divulgando esse vídeo. Você pode ajudar dando o seu like, fazendo aí o seu comentário. Você pode ajudar se inscrevendo no canal. Você pode ajudar dessa forma, dessa maneira. E se você quiser também contribuir de uma outra forma, de outra maneira, tem aí na descrição do vídeo como você pode fazer a sua contribuição. Vamos agora então ao momento da oração. Ó Pai amado, Criador dos céus e da terra, Pai eterno, nós estamos aqui mais uma vez em oração e primeiramente para te agradecer por mais um dia, para te agradecer pelo ar que respiramos e sobretudo te agradecer, Senhor, pela tua graça que nos alcançou, pelo teu favor imerecido para conosco. Nós não merecemos nada, nem merecíamos, mas o Senhor nos alcançou pela tua graça. E eu peço que esta mesma graça, ela alcance também aquelas pessoas que estão ainda sendo escravizadas, aquelas pessoas que ainda estão com os olhos do entendimento fechados e não conseguem enxergar, Senhor, o quanto elas estão sendo manipuladas por esses homens que só pensam em poder político, que só pensam em dinheiro, que só pensam em manipular as pessoas. Por isso, pedimos ao Senhor que essas pessoas elas abram os olhos, elas enxerguem e possam então pertencer ao corpo de Cristo, não pertencer a uma instituição religiosa. Peço também ao Senhor por aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão em hospitais ainda
se recuperando de uma cirurgia ou do vírus, aqueles que perderam um familiar, um ente querido, que o Senhor conforte, que o Senhor fortaleça. Olha para aqueles que ainda estão desempregados, para que uma porta se abra para eles, Senhor. Toma tudo em tuas mãos, é o que eu te peço. E desde já eu te agradeço, e todos aqueles que creem, digam assim seja e graças a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, tenham um excelente dia e que esse dia seja produtivo e já inicia também um excelente final de semana, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.